Então o líder que está à frente de um projeto de pecuária tem que tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco ele quer ser amiguinho de todo mundo, quer criar um ambientezinho que não pode dar muita pressão, que tem que tomar cuidado muito com o que fala. E quando a gente olha para as fazendas que dá certo, as fazendas que cresceram, as fazendas que estão no topo, uma das coisas comuns entre elas é um líder muito forte à frente da equipe. Você vai ver que o cara é um cara firme, um cara ponta firme, que não dá muita moleza. Ele é justo, ele é correto, ele é honesto, ele não humilha ninguém, mas é um cara que exige. É um cara que está gerando sempre um estresse ali, mínimo necessário para a turma se movimentar, para a turma fazer. Ele não está muito preocupado com a imagem que estão julgando a respeito dele. Pessoas boas que querem crescer na vida, elas aceitam o desconforto. Naturalmente ela sabe que vai ser desafioso, que vai dar trabalho, que vai ter que suar, vai ter que trabalhar até mais tarde, vai ter que pagar um preço. Pessoas que não querem, que querem só acomodação, só querem conforto, mas conforto não constrói nada, né? A gente sabe muito bem que nada é construído através de conforto. É hora do agro e a nossa prosa boa de lida tem como convidado de hoje o Elton Cabral. O Elton que é consultor especialista em gestão de fazendas e projetos de intensificação da pecuária de corte e CEO da Gestap Pecuária com Lucro. Bem-vindo, Elton. Ô, Leonardo, eu que agradeço. Satisfação, um prazer poder estar aqui no seu podcast e vai ser uma boa experiência essa troca sobre o quanto que a gente ama e gosta do agro, né? Opa, vai ser bom então. Gente, antes de continuar, eu quero pedir para você que está nos assistindo, ouvindo pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações que aqui tem prosa boa de lida toda semana. E para você que já nos acompanha no YouTube ou no Spotify, compartilha com os seus amigos, deixe seu comentário, participe da nossa prosa. É sempre muito importante a sua participação aqui conosco. Mas vamos lá, Elton. A nossa primeira pergunta, na verdade, é uma provocação que eu faço sempre para os nossos convidados, é para contar a sua história. Quem que é o Elton Cabral? Da onde que veio o Elton Cabral? Se você é daqui, de Rondonópolis, onde você nasceu, se você já é do agro, enfim, contar a sua história, a sua trajetória até hoje. Bacana. A minha história difere um pouco dos colegas que eu tive de faculdade, né? Eu fiz zootecnia, sou nascido e criado aqui em Rondonópolis mesmo. Saí para fora, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Só que voltando um pouco mais atrás, eu fui criado na cidade, né? Até os meus 18 anos, que quando eu adentrei a universidade, eu mal sabia diferenciar uma vaca de um boi. Isso ainda se levantasse o rabo dá trabalho. Não sabia se era ponto ou ponto e vírgula. Porque eu fui criado na cidade. A vida inteira fui criado na cidade e fui criado trabalhando junto com meu pai. Minha história é bastante interessante. E eu peguei amor no agro num dia, lembro até hoje, eu devia ter por volta de uns 12 para 13 anos, quando eu fui trabalhar com meu pai numa fazenda. Meu pai é pedreiro. E eu cresci com ele na obra, trabalhando, né? Desde que eu me tenho por lembrança, ele botava eu do lado dele, tinha que trabalhar igual homem. Era uma lição que ele me dava para aguentar e virar homem na vida. Tinha que ir desde cedo para o trabalho com ele, era estudar e ir para o trabalho, para a obra com ele. E eu me lembro que uma vez ele foi para uma fazenda fazer um contrapiso de curral. Ele foi fazer toda a parte de contrapiso lá do curral e eu estava lá ajudando ele e tudo mais. E nesse meio tempo o pessoal teve que manejar um gado, uma boiada lá, e eu subi na plataforma, né? Era praticamente o primeiro contato que eu estava tendo com aquela boiada, com aquele gado, e eu fiquei fascinado, sabe? Na hora que eu olhei aquilo tudo assim, eu vi o pessoal trabalhando, gritando com gado, tocando um gado, e eu passou assim, falei, cara, eu quero trabalhar com esse negócio aí, eu vou mexer com boi. E desde então coloquei na cabeça e eu tinha certeza, eu vou fazer ou veterinária, ou zootecnia, alguma coisa do tipo, sabe? E aí, na época, quando eu acabei o terceiro ano que eu ia entrar na faculdade, surgiu a Universidade de Zootecnia em Rondonópolis, que foi em 2002. Então, nesse momento, falei, cara, deu tudo certo, era o que eu precisava mesmo, vou fazer esse vestibular. E aí, fui estudar, estudei bastante, dediquei e consegui passar na primeira turma. Sou da primeira turma de zootecnia aqui da Universidade Federal, aqui de Rondonópolis. E aí, depois me formei e era um baita desafio quando eu entrei na faculdade, porque diferente dos meus colegas, uma boa parte já tinha uma criação de fazenda, né? Era criada com o pai, enfim, conhecia a fazenda desde que se conhecia por gente. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que
trabalhar e estudar dobrado do que meus colegas para tentar chegar ao ponto que era eles, né? Que era muito comum o professor discutir com eles os assuntos de fazenda, de gado, e eu ficar meio perdidão, sabe? Então eu falei, cara, enquanto eu tiver tempo eu vou estudar e vou para a fazenda. E eu me lembro que na época eu arrumei o estágio com o Marcelo que Monoeira, que hoje está na Estância Bahia, trabalhou muitos anos com o Luizão, depois na Agroboi. E o Marcelo deu oportunidade para mim fazer estágio na fazenda dele, do lado da Mata Grande. Então eu ia lá na sala de aula, estudava, dava um intervalo, um professor faltava, que era muito comum, eu catava uma motinha e eu ia para a fazenda. Ia arriar, olhar. Naquela época a gente olhava vaca no cio, né? Ficava observando vaca no cio. Era todo dia ia lá e ajudar a olhar vaca no cio para inseminar no outro dia. Então esse foi o primeiro contato que eu comecei a ter com fazenda. E aí depois não parei mais, né? Comecei a fazer curso, estágio. Aí logo em seguida já fui para mestrado, doutorado e assim começou, sabe? Mas eu não sou raiz mesmo do agro. Aprendi a pegar um amor na visita da fazenda e hoje me sinto completamente do agro, como se tivesse nascido e criado dentro do agro. Mas devia ter um DNA aí no trás, né? Tem, com certeza. Dos avós para trás, dos avós, deve ter um pouquinho de sangue da pecuária, não tem a menor dúvida. Todo mundo, de alguma forma ou em algum momento, teve alguém na família que estava mais ligado ao agro. Né? Isso, com certeza. As pessoas acabam esquecendo disso, né? Verdade. Querendo ou não, acho que todo mundo veio dessa descendência, né? Não tem como fugir. O agro está na veia. Mas essa história, e aí como é que chegou a Gestap? Como é que você chegou na empresa, com essa ideia de ter uma empresa que trabalha com consultoria em especialização em gestão de fazendas e projeto de intensificação de pecuária, ou seja, fazer a pecuária dar lucro? Começou o princípio da ideia da empresa começou lá na faculdade. Na época, a minha professora, que é a Fernanda Massitelli, que é uma baita de uma profissional, para mim é uma das referências como pessoa e como profissional. A professora Fernanda Massitelli dando aula para mim, ela administrou uma disciplina que era gestão rural, gestão de fazendas. E por ela ser muito boa no que faz, eu ficava encantado com as aulas dela e eu falei, cara, eu vou andar nesse rumo aí de gestão de fazenda, eu vou trabalhar com esse negócio. Aí depois acabei me formando, né? Continuei estudando por fora essa parte de gestão, fui fazer mestrado em Cuiabá e depois que saí do mestrado, eu fui trabalhar para cuidar de um confinamento, que é do Grupo Bom Jesus, né, do Nelson e do Geraldo Vigo, onde eu fui trabalhar junto com o Reinaldinho Aguiar, da Aroeira. O Reinaldinho foi meu padrinho, foi um dos maiores professores que eu tive na prática mesmo, que me ensinou na lida ali a como trabalhar com pecuária. E aí eu fui trabalhar com o Reinaldinho lá no Grupo Bom Jesus, fiquei um tempo lá trabalhando com eles. E aí depois de um certo tempo resolvi voltar para a cidade, que tinha recém-casado, minha esposa não era de fazenda, não aguentou ficar em fazenda, era sempre de cidade, então quando a gente casou, a gente foi para fazenda, ela não quis ficar, e eu acabei saindo do Grupo Bom Jesus e vim para Rondonópolis trabalhar com o Márcio, da Pantanal. Trabalhei com o Márcio na Pantanal durante um tempo, com rastreabilidade, e aí logo em seguida o Arlindo Vilela, na época era Novanes, me convidou para coordenar o departamento técnico da empresa, né, fazer pesquisa, implantar projeto, que foi também assim, uma grande oportunidade, porque a minha missão era implantar pecuária intensiva. Então, você imagina um cara que não veio do agro, que tinha todo o desafio de aprender, então tudo para mim era porquê, para mim tinha que ter explicação dos porquê, entender fazenda, entender pecuária, que passou lá no mestrado, pegou mais teoria, mais fundamentação de pesquisa. Nesse período também eu estava na universidade dando aula também, estava trabalhando com o Arlindo e também ministrava aula já na faculdade. Logo em seguida entrei no doutorado, continuando trabalhando com o Arlindo. E eu tive assim, uma grande oportunidade trabalhando com o Arlindo, porque a minha função era implementar projetos de intensificação, principalmente TIP, rotacionado, integração lavoura-pecuária. Então, meu papel dentro da empresa era esse. Então, eu tive a oportunidade de ir para dentro dos grandes grupos, principalmente grupos que trabalham com lavoura. Então, a Bolfturo, o Grupo Mazute, Girassol Agrícola, enfim, Saquete, tem várias dessas fazendas que eu tive a oportunidade de ir lá para dentro montar pecuária. Então, novamente, imagina um cara que vem da teoria, vem da fundamentação da pesquisa, processo tudo desenhadinho, sabe, aprendendo ali, pisando em ovos para saber realmente o que é pecuária, que depois está dentro da universidade e vai para dentro da lavoura aprender sobre pecuária e implementar pecuária. E a hora que a gente chega dentro desses grandes grupos, é safra, é meta, é prazos, é processos, é projeto desenhado de tudo. Então eu aprendi a lidar com pecuária com essa visão de indústria, sabe? Quando a gente chegava nesses grandes grupos que ia implantar os projetos, tem que ter projeto, tem que ter prazo, tem que ter meta, tem
tem que ter toda a rota do que vai ser feito dentro da fazenda. Então eu fui aprendendo pecuária dentro desses princípios de, vamos dizer, industrialização. Como o lavoureiro faz o grão, a gente foi implementando esses projetos de pecuária dentro desses grandes grupos e fui aprendendo a intensificar a pecuária com a visão de lavoureiro, vamos dizer assim, né? E aí, beleza, fiquei uns 7 anos nesse cargo, coordenando esses projetos de intensificação, onde a gente começou a validar muitos projetos de intensificação de TIP. Quando eu terminei também o doutorado nessa fase, meu doutorado foi com pesquisa voltada para a intensificação de pecuária. E aí, nesse momento, o Arlindo vende a Novantes para a Agroceres. O Arlindo vendeu a Novantes para a Agroceres. E nesse meio tempo o Arlindo resolve investir em pecuária. Na hora que ele vende a indústria e entra para a área produtiva, ele fala, vou montar a Fazenda Nova PEC, junto com o professor Celso Boim, que é uma lenda. O Celso Boim é um dos caras mais importantes do meu ponto de vista da pecuária nacional, porque é extremamente... tem uma visão de intensificação de pecuária que são poucas pessoas que eu conheço que eu vi, sabe? O Dr. Celso Boim já enxergava a pecuária hoje, estamos falando 40 anos atrás, a cabeça dele, a forma que ele começou a trazer a pesquisa para a prática, buscando os conceitos, principalmente americanos, para trazer confinamento para o Brasil, vagão, misturador rotor mix, sabe? Dietas altamente adensadas, programa de formulação como RLM, tudo tem a mão um pouco do Dr. Celso Boim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Celso, junto com o Arlindo. O Arlindo era o cara que ia rompendo e fazendo a intensificação acontecer, e eu ia atrás aprendendo e implantando os projetos. E o Celso era o cabeça pensante que ia pôr na parte técnica, dizendo, não dá para desafiar, vamos aqui, o caminho eu acho que é esse. Então foi um baita de um aprendizado. E aí o Arlindo, na hora que ele vende a Novantes, né, e resolve montar a Nova PEC, ele me convida. Ele falou, vamos tocar esse projeto comigo? Vamos lá para dentro da Nova PEC montar essa fazenda, larga a mão desse negócio de universidade. Eu já estava 8 anos na universidade, né? Esquece essa vida de professor e vamos lá construir essa fazenda comigo, sabe? E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Falei, poxa, estudei tanto, mestrado, doutorado, cara, e agora ir para o setor produtivo, lidar com a turma do dia a dia ali, ficar só dentro da fazenda, né? Acostumado com muito movimento de aluno, eventos e tal. Só que eu topei o desafio. Eu falei, cara, isso pode ser uma baita oportunidade, isso vai ser um laboratório. Realmente eu vou ter a oportunidade de fazer valer na prática o que é pecuária, montar a fazenda do zero. E aí peguei, e o desafio era simples, a gente tinha que pegar uma fazenda que era próximo da cidade, tinha que ser perto da cidade para poder ficar fácil levar pessoas, tinha que ser uma vitrine tecnológica, tinha que ter conceitos de intensificação, tinha que ser lucrativa, ela teria que se pagar esse projeto, teria muita pesquisa lá dentro, muita experimentação, mas ela teria que se pagar no final de tudo. E tinha que ser numa terra fraca, teria que ser numa terra arenosa, que é onde o Dr. Celso e o Arlindo tinham noção que é para onde a pecuária ia carrear, né? As áreas boas para a lavoura. Então nós tínhamos que provar que terra de areia dá lucro e daria para fazer uma pecuária intensiva. E aí eu fui, deixei a universidade, fui para dentro desse projeto, arrendamos uma fazenda muito próxima aqui de Rondonópolis, uma fazenda tradicional, né? Cansada, a estrutura depreciada, né? A fazenda estava com a estrutura e pastos degradados, e a gente tinha que começar quase que do zero montar aquele projeto de intensificação, né? E eu me lembro bem que eu levava alguns amigos professores lá para conhecer a fazenda, né? Falava, pessoal, aqui vai ser um baita num projeto de intensificação que a gente vai montar, aqui vai ser assim, assim. E os caras olhavam assim e falavam, rapaz, você é louco, cara. Você é doido, largar a universidade, largar uma vida acadêmica para vir mexer dentro de fazenda, rapaz. Começar isso aqui do zero, você perdeu o juízo, cara. Eu ficava pensativo, né? Falei, cara, será que eu estou jogando fora a história da carreira acadêmica, tanto tempo investido? Só que eu falei, não, vou trabalhar dobrado para isso aqui realmente virar, né? Para dar certo. E junto com toda uma equipe de pesquisadores, a gente começou a montar a Nova PEC. Começamos a montar a equipe, comecei a contratar vaqueiro, capataz, tratador. E foi uma baita de uma oportunidade porque muitas mãos participaram desse projeto. Então, quando a gente ia debater, por exemplo, solo, a gente tinha 4, 5, 6 pesquisadores ajudando a discutir o desafio da adubação, da calagem, do tipo de capim. Vamos falar de bem-estar animal, vamos construir um curral. Aí a gente ia lá, sentava, como é que tem que ser esse curral, pensando em bem-estar animal, pensando em questão de mão de obra, logística, como é que a gente faz uma fazenda onde a gente sabe que a dificuldade de mão de obra vai ser muito grande nesses próximos anos. E essa fazenda tem que ser muito bem montada para ter uma equipe enxuta, uma equipe que praticamente não põe a mão na massa, sobe num caminhão, sobe num trator. Enfim, começamos a montar, testava, ia. Então
Então, assim, foi um laboratório na prática, sabe? Onde a gente pegava os conceitos teóricos da pesquisa, o acumulado de conhecimento de várias pessoas, e ia para o campo lá aplicar e validar, para ver se dava certo, sabe? E aí deu certo, o projeto aconteceu, que era para ser praticamente 4 anos que a fazenda era para estar montada. Ela ficou montada em 2 anos, e era uma fazenda arrendada, né? Uma fazenda arrendada por, a princípio era 10 anos, depois estendeu para 15 anos. E era uma visão assim, olha, eu arrendo a área, a gente entra, pega ela, faz todo o investimento que tem que fazer nela, coloca água, coloca estrada, curral, tudo que tem que fazer. Só que onde a gente colocava 1.000 boi, nós vamos botar 4.000 boi. Vamos diluir o custo do arrendamento e fazer um arrendamento de longo prazo, que a hora que findar esse contrato, está paga a conta, está depreciado o lucro da operação, a viabilidade econômica, pagou o investimento feito, está tudo certo. Aí ficaria um projeto bom para os dois, né? Quem está arrendando e o produtor que é dono da terra. E aí aconteceu, em 2 anos a fazenda começou a receber muita visita, né? Começou gente, fizemos um dia de campo lá, eu não me lembro agora, mas deu mais de 400 pessoas nesse dia de campo que a gente fez. Era um dia de campo sem tanta pretensão, até assustamos com quanta gente veio até do Brasil inteiro participar desse dia de campo. E aí deu um boom assim, na história da fazenda, virou realmente uma visitação constante de gente, o tempo todo visitando. E aí as pessoas, elas iam lá e a gente contava a história, né, de tudo que tinha feito, mostrava os dados do passado, quando a gente assumiu ela. E as pessoas olhavam e falavam, cara, adorei, faz muito sentido isso aqui que vocês fizeram, gostei, simples, a fazenda não podia ter luxo, ela tinha que ser um negócio simples, realista mesmo. E aí o pessoal, beleza, eu acho que é bacana, funciona, está aprovado, mas como é que eu monto? Quem vai me orientar a montar isso aqui? Eu preciso transformar minha fazenda, eu acredito, mas eu preciso de ajuda. Como é que eu vou montar isso aqui? E aí eu comecei a sair da fazenda para dar um apoio para esse pessoal, sabe? Aí eu comecei a sair para ir lá ajudar a implantar projeto desses clientes. Na época da AgroServe, que tinha uma parceria junto com a Arlindo Novapec, eu fui para dar uma mão, começar a montar projeto. E aí a fazenda já caminhando, já fluindo naturalmente, era uma fazenda que era fácil tocar, porque era uma equipe muito enxuta. Foi quando eu decidi, falei, Arlindo, eu acho que eu vou seguir carreira solo, eu vou começar a mexer com meus projetos e tal, tem uma demanda, tem o pessoal me procurando. O Arlindo falou, não, tudo bem, vai lá, voa, faz o que for necessário. E aí foi quando eu montei a Gestap, foi quando eu fui lá e montei a Gestap e comecei a dar consultoria e também comecei a montar curso de treinamento. Como eu estava sentindo falta da sala de aula, que eu sempre gostei muito de estar ensinando, né, o pessoal reunido, enfim, eu estava sentindo essa falta da sala de aula, de não estar lá dentro da sala de aula. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou montar uma turma de pessoas para se encontrar final de semana. Aí eu fui lá, conversei com vários outros professores, falei, estou montando uma turma aqui em Rondonópolis, quero que você venha dar aula final de semana aqui junto comigo. Cada final de semana de um mês nós vamos reunir essa turma e vamos debater vários assuntos, gestão, pastagem, nutrição, durante um período de 1 ano. E aí mandei o convite para uns amigos sem muita pretensão, achei que ia dar pouca gente, 75 pessoas formaram esse grupo. Então todo final de semana, uma vez por mês no Hotel Comfort, em frente ao shopping, a gente reunia esse grupo para discutir pecuária intensiva, enfim. Então assim, a Gestap ela começou de uma demanda que foi surgindo de uma oportunidade, mas é um acumulado de histórias que foram construídas ao longo do tempo, sabe? E dei a sorte de pegar nessa onda também essa mudança da pecuária, né? Que a pecuária está intensificando, ela está passando por uma história de intensificação, então a Gestap ela está quase que andando pareado ali, é o que vem acontecendo na pecuária, e eu estou buscando o máximo possível aproveitar essa onda de intensificação que a pecuária está vindo, né? De ter que se desafiar, produzir mais, dar mais lucro com tanta pressão. Então é isso. Aí hoje nós estamos aí trabalhando no mercado, dando consultoria. Essa é a história, resumidamente. Que bela história. Elton, você me chamou a atenção, você falou primeiro que você não era do agro, você não é de família do agronegócio. Sim. E que você foi para a faculdade, aí o desenrolar histórico te levou à Gestap. Sim. Mas o que me chama a atenção, e aí vem a minha dúvida, que é a seguinte: por você não ser do agronegócio, você consequentemente não tinha alguns pré-conceitos sobre a produção pecuária. Sim. Isso ajudou você a desenvolver a Gestap, a ter essa cabeça que você tem hoje de olhar para a pecuária de uma forma diferente do que era olhada outrora? Ou você acha que isso aí não fez diferença nenhuma para você? Eu acho que faz pelo seguinte, para mim que não sou do agro, não fui criado dentro de fazenda, né, principalmente dentro da pecuária,
para mim não tem muito paradigma na pecuária, sabe? Não tem aquilo assim, não, isso aí não adianta, isso aí não adianta, isso aí sempre foi assim, eu não tenho isso, sabe? Então, toda que é novidade que faz um pingo de sentido, fala, isso aqui pode dar certo na pecuária. A gente começa a testar. E aí, a hora que começa a testar, talvez não era aquele caminho, mas se encontra outro, sabe? Agora mesmo à tarde, eu estava agora com a equipe lá discutindo, por exemplo, a questão de um sistema muito interessante, chama ClickUp, que é um sistema sincronizado de gestão de processo, onde você mapeia tudo o que acontece dentro da fazenda e depois você só vai destrinchando para quem vai executar, prazos, metas, quem estão as pessoas interligadas. E esse sistema se comunica com os celulares das pessoas, né, que estão participando do projeto. Então, na hora que eu programo uma limpeza de bebedor, eu cadastro lá no sistema, limpeza de bebedor. Eu já digo quem que vai executar, quem vai coordenar, se aquela atividade ela é urgente. Já estabeleço um padrão para ela. Então, se eu quero que lava bebedor é um confinamento, quero que lava segunda, quarta e sexta-feira, ela já fica pré-programada. E na hora que eu cito o nome da pessoa lá que está cadastrada no sistema, já cai lá para o fulano executar. E a hora que ele vai executar lá, ele abre o aplicativo, tem um checklist onde ele vai checar o passo a passo para ele fazer a atividade. Se ele tiver dúvida dentro do aplicativo, ele tem um pop dizendo, descritivo, o que é para ser feito, que é o padrão da fazenda. A hora que ele termina, ele dá o OK, dá o check, feito, finalizado, já atualiza para mim o sistema, fica registrado o histórico daquele bebedor limpo e ele pode até anexar uma foto também, se quiser garantir que realmente ele fez a atividade. Então, essas coisas, às vezes, para quem sempre viveu da pecuária, fala, não, mas isso aí não funciona, não, isso é muito trabalhoso, né? Isso não faz muito sentido. Mas para a pecuária que está vindo, faz muito sentido. Para essas pecuárias intensivas que está surgindo agora, faz muito sentido, porque a gente tem aplicado isso e tem dado bastante resultado. Porque uma coisa, Leonardo, que a gente tem monitorado dentro das fazendas, eu sempre, quando ia numa fazenda, era comum encontrar o gerente sempre corrido, sabe? Era normal. Você chega lá, então o cara atropelado, tu fica aí, eu vou ali correr, ou vamos ali comigo. Normal, sabe? Chegar, o cara tá atropelado de serviço, com aquela sensação de nunca tá bom o trabalho dele, o patrão reclamando que tá faltando alguma coisa. Aí nós começamos a pensar, cara, por que é um perfil geral do gestor ser um cara sempre atropelado de serviço? Parece que ele está sempre com atrasado, apagando incêndio o tempo todo, sabe? E aí nós fizemos essa pergunta, falou, cara, vamos monitorar isso? Vamos. Então, pegamos uma fazenda lá na divisa da Bolívia, que é um cliente nosso, a Ritiele, esposa do Rodrigo. O Rodrigo é o gerente da fazenda, a Ritiele morava em Glória do Oeste, cuidava, se eu não me engano, de uma loja de materiais de construção, casou, foi para a fazenda, estava lá precisando achar alguma ocupação e um ganho extra dentro da fazenda, falou, doutor Sebastião, dono da fazenda, vamos colocar a Ritiele para ajudar no administrativo aqui, fazer um trabalho? Vamos. Então, aí nós fizemos o desafio, Ritiele, vamos fazer o seguinte, vamos anotar tudo que se faz dentro da fazenda, nós precisamos monitorar o que se acontece aqui dentro da fazenda, sabe? Isso vem muito dessa visão da universidade, da pesquisa, de anotar tudo, detalhar tudo, ter sabe? Informação. Ter informação na mão e principalmente também para mim entender, sabe? Para mim tem que estar descrito. Para mim, como eu falei, não sou da pecuária e como eu entrei na pecuária, para mim tem que estar desenhado para ficar claro as coisas. É começar a mapear. Lavou o bebedor, ela anota. Deu rodeio no gado, anota. Salgou o coxo, anota. Chegou ração, anota. Abasteçou o trator, manutenção de cerca. Fomos anotando tudo. Anotando. Durante um ano nós tínhamos planilhado tudo o que acontecia dentro da fazenda, excluímos aqueles que eram repetidos, deixamos só os exclusivos, para a gente ver quantas atividades que a fazenda, em média, ela executa. A fazenda de cria. Na média, 180 atividades que a fazenda de cria faz ao longo de um ano, 180. Desde bater um herbicida, uma cigarrinha, controlar uma lagarta, enfim, arrumar uma cerca, combater um incêndio, lavar um bebedor, arrumar um encanamento. Então, fazenda é um negócio extremamente complexo, muito complexo e difícil de dominar, porque você está lidando com natureza que não espera. Você está lidando com um ser que é um capim, que é um bezerro que está nascendo, que é uma vaca que está no ciclo reprodutivo dela, na prenhez, que tem que estar tudo muito sincronizado, sabe, e alinhado para as coisas dar certo. Então, a hora que, até falo, a hora que você emprenha uma vaca, ela para e ele chega a virar um boi gordo, é um milagre da natureza que acabou de acontecer, né? Para que tudo isso dê certo durante um período que muitas das vezes, desde o momento que nasce até a hora que mata, nós estamos falando no mínimo uns 36 meses, para ser mais intensivo, né? Para matar o animal com uns 24 meses, são 3 anos que tudo tem que dar certo. Não pode raio pegar, não pode atolar, não pode ir para a estrada, ninguém pode roubar.
A começar pela seleção do sêmen que você vai usar. Exatamente, começa lá. Você começa 3 meses antes de começar a IATF. Exatamente. Tem que ser tudo planejadinho e tudo tem que dar muito certo. Num ciclo que não espera. Olha, tem que plantar? Tem. Não plantou? Acabou. É só ano que vem, próxima chuva. Só a próxima chuva que você vai conseguir. Nasceu o bezerro. Não vai curar não. Deixa para ir daqui 2 dias para você ver. Mas é sábado. Não tem, vai ter que ir lá. Então a pecuária é um negócio de longo prazo, complexo, uma atividade que não é barato, né? É caríssimo fazer atividade de pecuária, trabalhoso, demanda muita dedicação das pessoas, né? Quem mora em fazenda não descansa, né? Eu falo, quem mora em fazenda não desliga, né? Por mais que você está em casa, você está ligado o tempo todo. Qualquer hora chega tem que ir lá entreverar uma vaca que embolou lá no meio dos touros, tem que ir lá tirar. Tem um bezerro atravessado, tem um boi que foi para a estrada, está correndo risco de bater. Quem está em fazenda não desliga, né? Diferente de quem está na cidade, que chega um certo momento ali, bate o ponto, vai para casa. Fazenda não. Fazenda é 24 horas por dia trabalhando. Então a gente começou a mapear e começamos a ver o tanto que é complexo. Só que a hora que você mapeia e começa a organizar, já começa a ficar mais fácil tocar, né? Que aí você já fica mais claro. Que aí você fala, bom, eu tenho 180 atividades no ano. Mas dessas 180, qual que eu tenho que me preocupar agora em fevereiro? Eu tenho que ter um foco total e eu tenho que deixar isso claro para a minha equipe. São essas 30 atividades aqui, ó. Então, em fevereiro, nós temos que matar essas 30 atividades aqui, ó. Sem falar que você pode usar Pareto. 80-20. Exatamente. Você pega as 20 atividades que te dão 80% do resultado, intensifica nelas. Exatamente. Você vai ganhar muito resultado com isso. Essa é a magia da ciência. A hora que você começa a trabalhar com metodologia, você começa a usar ferramentas e fica mais claro, né? E, principalmente, você começa a orientar a tua equipe. E a hora que você... E é muito interessante, Leonardo, que a gente tem acompanhado isso muito no dia a dia das fazendas. A hora que eu tiro da cabeça e coloco numa planilha, coloco numa forma ordenada ou num sistema, a cabeça de quem está gerenciando fica mais leve. Porque o pecuarista ele tem uma mania de guardar tudo na cabeça, né? Tudo guardado na cabeça. E cabeça não foi feita para guardar coisa. A cabeça foi feita para tomar decisão, né? Eu sempre falo muito isso em aula com os alunos, né? Se perguntar aqui, hoje é quarta-feira, ok. O que você almoçou na segunda-feira? Ninguém lembra. Porque a cabeça não foi feita para ficar acumulando coisas. Nossa cabeça é feita para tomar decisão. E é muito comum, eu sempre faço muito isso nos cursos que a gente ministra na gente. Está lá uma turma de 50 pessoas participando. 50 pessoas estão lá sentadas assistindo um treinamento que a gente realiza. E aí eu começo a pegar a idade de pecuária que as pessoas têm. Fala, você, quantos anos tem de experiência? Eu tenho 20. Eu sei, eu tenho 5. Eu tenho 1 ano, estou assumindo agora a fazenda. Aí eu tenho 15, eu tenho 30 anos de fazenda. A gente vai lá, mapeia tudo, beleza. Cara, é muito comum dar 500 anos de história de pecuária dentro da nossa sala de treinamento. Com certeza. 500 anos, então, de história de pecuária está aqui dentro dessa sala. Ok, vamos mapear tudo que vocês lembram de cabeça do que acontece dentro de uma fazenda? Bora lá, vai, fala. Aí eu falo, inseminação artificial, fazer o DG, salgar coxo, cigarrinha, curar bezerro, dia de compra, organizar a folga da turma, começa a mapear tudo. Não passa de 60 atividades, não passa. Já fiz isso várias vezes, chega a hora que a turma começa a patinar, começa a repetir coisas, sabe? Não, você já falou, está anotado aqui, esquece. Vamos, pessoal, bora. Vocês conseguiram lembrar 1/3 do que acontece, das 180 atividades que acontecem dentro da fazenda, 500 anos de história. Eu falei, da onde que está as outras 120 atividades que vão acontecer ao longo do ano? Está ali na esquina te esperando. A hora que você não lembrar dela, ela vai aparecer como urgência. Ela vai vir, vai explodir no seu peito. Aí você sai doido para tentar resolver ela. Só que o problema é que a hora que você sai para resolver uma atividade que você não planejou, que na maioria das vezes elas são atividades estratégicas, elas não são de rotina, como por exemplo, um controle de cigarrinha. Surgiu uma cigarrinha, urgência. Você não planejou, não comprou veneno, esperou aparecer. A hora que ela danificou o pasto, você sai doido para socorrer ela. É uma atividade estratégica. Ela vai acontecer agora, durante o período chuvoso. Daqui a pouco ela desaparece, ela só vai voltar a te incomodar o ano que vem de novo, nessa mesma época do ano. Mas você sabe que vai acontecer o ano que vem. Exatamente, você sabe que vai acontecer o ano que vem. Mas você vai pedir o inseticida quando chegar na época, que ela aparecer, que o gerente ligar e falar, ô chefe, apareceu cigarrinho aqui. Exato, é isso aí, Você resumiu tudo. Aí aquele monte de coisa vai atropelando o cara. E aí a hora que ele vai sair para socorrer uma atividade dessa que é estratégica, que é importante, ele larga a mão da rotina, que é o que paga a conta. Aí ele vai socorrer a cigarrinha naquele atropelo, naquela correria. Aí você vai lá nos pastos, está tudo passado, porque esqueceu lá de manejar. Vai na maternidade, tem bezerro bichado, porque tem 2 dias que ninguém vai lá.
porque saíram para socorrer essa atividade aqui. E aí a gente foi percebendo nesse mapeamento de atividade que praticamente 70% dessas atividades que acontecem na fazenda, elas são estratégicas. Elas vêm e vão embora e voltam só no ano que vem, na próxima safra. 15% a 20% são atividades de rotina, que são atividades que pagam conta, que é o que todo mundo lembra muitas das vezes, né? Que é salgar curso, dar rodeio, lavar bebedor, abastecer um trator, são coisas que acontecem invariavelmente todo santo dia. Mas essas aqui que não são dominadas entram e bagunçam isso aqui. Um exemplo muito clássico disso é, por exemplo, vacina, são atividades estratégicas. Maio, novembro, o pessoal vai vacinar o gado. Aí vai todo mundo lá fazer a vacina do gado. É comum você andar na fazenda num período de maio, por exemplo, o saleiro está tudo lambido, não tem sal nenhum, os bebedouros estão tudo sujos, pasto passado, rapado, gado enroscado numa cerca. Ô turma, a fazenda está meio largada, né? Pô, você não está vendo? Nós estamos todo mundo aqui no curral, embrenhado aqui nessa vacina o mês inteiro. Mas quem te paga a conta? É a rotina. Então, por essa falta de planejar as atividades, de dimensionar muito a equipe, quem vai fazer, a gente acaba trabalhando muito, trabalhando de forma desgastante, com um sentimento que está sempre atrasado, sabe? Tá aquele sentimento sempre, cara, eu acho que não está sendo legal, nós estamos perdendo a mão, aquele desgaste, aí aperta a equipe começa a espanar, a gente falta, enfim, vai se instalando no caos. Por quê? Falta de gerenciamento de rotina, né? Falta ter uma gestão afinada, né? E eu sempre falo, né? Deus é produtor rural, não tem a menor dúvida disso, né? Porque ele sabia da dificuldade que é mexer com fazenda, então o que ele vai lá e cria? A safra. Todo ano ela se repete. Pra você aprender com os seus erros, você se programar. Ciclo. Cria o ciclo para todo ano. Ó, errei esse ano nessa época aqui, ó. O ano que vem eu não posso errar. Então, tenho condição de melhorar o ano que vem com antecedência, né? Então, imagina se a gente tivesse uma atividade que não tivesse esse ciclo. Não, tem. Todo ano volta, se renova e eu tenho oportunidade de melhorar ano após ano. Mas como o homem, ele não anota, ele acaba... É igual o Voltaire falava muito isso, né? Ele tinha uma frase que ele falava, o homem se repete sempre. E é fato, o homem se repete sempre. Ele está lá fazendo e ele não percebe. E tem um ditado também que eu gosto muito, que é um ditado chinês, que fala que mata o homem a ilusão e a falta de atenção. Então, o homem, por não prestar atenção no que está fazendo, e às vezes ele cria os preconceitos, né, os paradigmas na cabeça dele, ele se repete sempre. Eu tive essa oportunidade, não que eu sou melhor que ninguém, mas eu, por não ter muito a visão da pecuária raiz ali, crescer junto, eu me questiono sempre, sabe? Mas será que não dá para melhorar, bicho? Mas será que desse jeito está sendo feito? Será que não dá? E aí a gente vai testando. Tem coisas que não dá certo, que é fora da casinha, você tem que tentar descartar o mais rápido possível. Tem coisas que começam a fazer sentido. Aí você começa a melhorar. Melhora aqui, melhora ali, enfim. Essa é a dureza de mexer com fazenda, né? O poder do incômodo. Sempre está incomodado e querendo melhorar cada vez mais. É isso mesmo. Você falando aí, você fez lembrar a Norma Gatto, que foi entrevistada por nós. Quem quiser assistir, volta lá nos episódios. Tem um episódio com a Norma Gatto, sensacional. E a Norma Gatto perguntou no programa assim, por que chama fazenda? E eu nunca havia pensado nisso. Falei assim, porque você sempre está fazendo. Não para. Você não para. Você acha que você resolveu alguma coisa, ela vai voltar. Isso mesmo. Isso sempre vai acontecer de novo. Você pode prever algumas coisas, mas sempre vai estar fazendo. Não tem como. Fazenda não para. Não tem isso. Não desliga. Fazenda não desliga. Realmente é ciclo contínuo. É para poucos. Fazenda é para poucos, viu? Você falou quando você estava falando da história da Gestap, você falou da questão do pessoal da agricultura entrando para a pecuária e o quanto isso contribuiu para uma maior gestão da pecuária, porque você na agricultura geralmente você tem mais controle, mais números, e a pecuária vem caminhando para isso, para você ter números, você ter gestão, e com gestão você consegue melhorar os seus resultados, porque você consegue medir. Medindo isso pela sua experiência, a pecuária ela pode ser tão lucrativa ou mais lucrativa que a agricultura? Eu vou usar o próprio exemplo, Leonardo, que esse dado estão inclusive publicado, né? Foi apresentado pelo pessoal da Integra, a própria Novapec, a fazenda que a gente montou, o projeto do Arlindo, foi eleita agora uma das fazendas mais lucrativas o ano passado, no fechamento da safra, do benchmark da Integra. Se não me engano, acho que foi 970 fazendas, não lembro bem o número exato, que participaram do banco de dados do benchmark da Integra. E a Novapec foi a fazenda mais lucrativa dentro desse banco de dados. Fechou com 12.400 de lucro por hectare dentro do período de uma safra, sem a variação de estoque, só
a fase produtiva. Era uma fazenda, quando a gente assumiu, matava 900, 1.000 cabeças aproximadamente, quando a gente assumiu ela, do jeito que ela estava. E o ano passado fechou 9.200 cabeças que foram abatidas em 740 hectares de pastagem. Sistema TIP, né? Uma parte dela é RIP, mas boa parte dos animais que passaram por lá já eram animais que iam para terminação e morriam na base da TIP. Então, a pecuária intensiva, bem tocada, eu acredito que é um caminho sem volta. É para onde a pecuária ela vai caminhar. Agora, a pecuária intensiva, sem organização, ela é um tiro no pé. Ela quebra o produtor muito rápido. Ela vira talvez mais arriscada e instável do que uma própria lavoura, né? Investimento é alto. Né? Investimento é alto, exatamente. Quando você vai para uma fazenda intensiva de TIP, é muito comum a gente ter custo de 30, 35 mil reais de capital envolvido por hectare, né? A hora que você bota aí 5, 6 boi por hectare a 4.500, quase 5 mil reais, só de boi você está botando quase 30 mil reais. Mais uma tonelada de ração que você vai gastar por boi, mais operacional, mais tudo. É muito comum você pegar áreas de TIP aí que custa 35 mil reais de investimento para rodar a operação. E qualquer deslize que você dá é prejuízo, porque a margem é estreita, né? Então, o poder da escala ela é para ambos os lados, né? É para o lado da lucratividade, né? Do lucro, quanto também para o prejuízo. Que a hora que vai para o lucro, ok, você bate 9, 10. É muito comum ver projeto de tipo com 8 mil reais de lucro por hectare. A gente fecha as contas dos projetos de tipo que a gente toca, só que também mal tocado é muito comum ser algo parecido de prejuízos também. Por quê? Porque a margem é estreita, né? Você pega, por exemplo, um gado de engorda, terminação, um confinamento a TIP, muitas das vezes o lucro do produtor é 200 gramas. Aquilo 1,350 kg, até 1,5 kg que está ganhando ali na TIP ou no confinamento. Na verdade, que uma boa parte daquilo ali é custo, né? Para pagar a operação. O que sobra de margem ali diariamente do boi é 150 gramas. Então, um dia que o cara não trata, aquele dia já foi perdido. Um bebedor que ele não lava já perdeu 50 gramas. Então, se não tiver um controle apurado da gestão, da rotina, dos processos, por mais que você tenha maior boiada, melhor estrutura, tenha um capital disponível, tenha a dieta na mão, mas se não fazer a coisa acontecer, se não fizer a operação rodar do jeito que tem que rodar, e justamente ela é estressante porque ela é intensiva, é muito gado, é muita operação, não espera, né? Diferente às vezes de um boi só a pasto, que é mais tranquilo. Então é 880, pecuária intensiva não tem muita margem para erro não. O cara que vai entrar no pecuária tem que estar preparado. Para quem está nos ouvindo, assistindo, talvez não saiba. Explica para eles o que é o TIP. A TIP é a terminação intensiva a pasto. É uma atividade de engorda onde os animais estão no ambiente natural deles, que é a pastagem, né? E a gente fornece o concentrado lá no coxo. Então o animal pasteja, consome o capim naturalmente, como ele já vinha habitualmente ao longo da vida dele. Só que tem um aporte alto de consumo de suplemento, né? Que muitas das vezes chega a 9, 10, 12 quilos de ração por dia, né? A mesma quantidade de grão que o boi consome no confinamento com silagem, na TIP é a mesma quantidade de grão, só que porém no lugar de silagem é o pasto, o boi mesmo que vai buscar esse capim na forma de pastejo, né? É um sistema bastante interessante porque envolve o bem-estar dos animais, né? Os animais estão no seu ambiente, muitos desses piquetes da TIP tem sombreamento, onde os bois se acomodam bem, tem espaço para eles andarem, né? Às vezes o confinamento não tem tanto espaço, tem uma pressão maior de dominância ali entre os lotes. Mas é um sistema que tem a cara do Mato Grosso. A TIP é um sistema assim, que encaixa perfeitamente dentro do nosso estado, do nosso clima, dos nossos recursos naturais. Tanto é que passou o confinamento já há alguns anos, né? Era muito comum os boi terminados de forma intensiva serem basicamente confinamento. A TIP começou a surgir aí por 2008, 2010 aqui no Mato Grosso. Hoje a gente pegar praticamente é 1:3, né? Cada um boi terminado no confinamento, nós temos aí pelo menos de 2 a 3 boi terminados na TIP. E basicamente também porque ela é muito democrática, né? Então, o pecuarista está com um lote lá de 50 boi, vai montar confinamento, aí teria que montar uma estrutura, não, quero fazer uma TIP. Vai lá, pega um piquete lá de 15 hectares, coloca os 50 boi e começa a tratar. Até mesmo num tambor que ele monta lá para tratar desses boi, na sacaria mesmo, ele já está dentro da TIP. Então, ela é muito democrática. Então, ela acaba que fez muitas pessoas aderirem a ela, devido a, não digo a facilidade, mas a rapidez que você tem de não precisar tanto investimento para entrar nela, né? Você falou da questão da preparação para se entrar na pecuária, desse custo elevado, mas pelo que você falou da TIP, é possível, por exemplo, um pequeno produtor, um sitiante,
também entra na pecuária nessa terminação intensiva a pasto, né? É assim, é bem possível. A TIP, como o animal consome de 100% que ele ingere por dia de dieta, juntando pasto com concentrado, 80% desse consumo é via grão, né? Via suplemento no coxo. Então ele consegue aumentar muito a taxa de lotação da fazenda, né? Então, onde ele colocava uma cabeça por hectare, um boi magro, por exemplo, ele consegue colocar 5, 6, 7 animais na mesma área. Então ele tem um sítio lá que talvez ele ia colocar ali 10 animais, a hora que ele vai para uma TIP é um cara que vai pôr 70, 80 animais dentro da área dele, num giro rápido, né? Dentro de 3 a 4 meses esse animal já está pronto para o abate e com isso ele vai girando cada vez mais o sistema dele, né? E qual que é o trabalho que ele vai ter? Basicamente lavar um bebedor, né? E fornecer o suplemento lá no coxo. E aí a TIP a gente começou a investir muito em estrutura. Então, na hora que a gente foi para esse sistema de muita ração para os boi, a gente começou a investir em coxos maiores, coxos mais espaçosos, coxo coberto, maquinário para ir lá tratar granel, para tirar fora essa questão da sacaria, porque cada vez está difícil mão de obra para ir lá tratar na sacaria, né? Então, a gente começou a facilitar o operacional do trato do gado. E aí na TIP é muito comum nos projetos a gente não tratar gado todo dia, coxo coberto, coxo que tem espaço. A gente trata em média 3 vezes por semana, vai lá e só complementa a ração no coxo. Então é uma atividade que envolve um investimento inicial pesado para iniciar o giro, mas depois que começou também vai embora, ela se mantém e vai embora. E uma demanda operacional não tão grande assim como é, por exemplo, o confinamento, em que você tem que tratar todo dia, tem que tratar às vezes 4, 5 vezes ao dia desses animais. Então por isso que a TIP desenvolveu e cresceu muito no estado, não só no estado, né, no Brasil, né, porque é uma atividade bastante democrática e vamos dizer, entre aspas, leve para tocar o operacional, né? Quando você fala do pequeno produtor, vamos lá, voltar para o pequeno, eu gosto muito de fazer esse comparativo, que você trabalhar com capital, com muito dinheiro, volume, você, consequentemente, lógico, você tem um risco de perda, mas você tem um risco de ganho muito grande. Sim. No volume. Mas como você faz gestão, com certeza você tem os números, as contas. Se você pensar numa pequena área, vamos pensar no pequeno produtor. Uhum. Pequeno produtor tem um assentamento. Sim. Vou ser um pouco provocativo quando a gente fala de assentamento, mas no assentamento, numa área de 20 hectares, que ele reserve 5 hectares para fazer o seu pomar, sua granja, enfim, e tenha 15 hectares que ele possa fazer um TIP. Sim. E que ele mesmo vá tratar. Uhum. Então você falou de 50 cabeças. Ele consegue ter uma renda de quanto? Rodando essa boiada a cada 120 dias, ou seja, 3 boiadas no ano, ele vai conseguir rodar? Vai ser mais ou menos isso mesmo, Leonardo. A gente, na TIP é 100 a 120 dias de engorda, né? Depende muito do peso de entrada do animal, mas se ele for eficiente, tiver uma boa reposição já bem escalonada, a hora que abater gado, já tem um gado chegando, ele consegue tranquilamente fazer 3 giros no ano. Se a gente pegar aí por baixo que um boi desse de TIP, numa média entre momento ruim e bom de pecuária, um boi de TIP vai deixar hoje numa média uns R$400 de lucro aproximadamente. Então, se a gente colocando aí 5 animais por hectare, que seria baixo para trabalhar com a TIP, né? Não é um número agressivo, trabalhando com 5 cabeças, ganhando R$400, nós falamos R$2.000 por giro. Então, o cara tem a possibilidade de tirar aí, os números que a gente tem visto. É interessante que a TIP ela é muito democrática. Você está falando R$2.000 a cada 5 animais. Você não está falando de 45 animais, estou falando de R$18.000. É lucro total, exatamente. R$18.000 em 3 meses, 3 6, 18, 6 mil por mês na média. Exatamente. Essa conta que eu estava fazendo é por hectare, mas se fizer o rebanho, o raciocínio é esse mesmo, Leonardo. Então é muito comum nos projetos que a gente tem acompanhado dar esse lucro de R$7, R$8.000 por hectare. Então esse produtor rural talvez ele não vai chegar a R$7, R$8.000 porque muitas vezes ele compra esses insumos, ele não tem a produção própria desses grãos, ele não tem uma fábrica para diluir esse custo operacional, então ele vai na indústria e compra essa ração. Mas eu não duvido de um pequeno produtor bater aí R$5, R$6.000 de lucro por hectare produzido no sítio, matando aí 3 giros de boi, aproximadamente 5, 6 boi por hectare. Isso é uma conta que está validada no campo, isso aí é muito comum. Você tem acesso a esses números, como eu falei, você já falou, tem uma diferença do pequeno produtor e do grande produtor com volume de gado na hora que ele vai vender no preço? Tem, isso é fato. Isso aí, quando o produtor rural tem um volume maior, ele tem um poder de barganha maior que a indústria, né? Ele tem uma forma melhor de negociar com a indústria, né? Que a indústria ela quer montar escala, né? Quando ela monta a escala, ela consegue manter um controle melhor dos preços, né? Isso é notório. Então é muito comum a gente ver no mercado, por onde a gente anda,
produtores que têm maior escala têm poder de sentar na mesa da indústria e às vezes falar com o diretor, né? Fazer uma negociação, uma trava de boi para o ano inteiro, né? Já o pequeno às vezes não tem essa possibilidade. Que aí eu acho que é uma das maiores dores que talvez daria para a gente falar a noite inteira sobre o assunto, Leonardo, que é a falta de união do produtor rural, né? É aí que eu queria chegar. Esse ponto aí, cara, hoje eu falo bastante sobre esse assunto, até gravei um vídeo esses dias atrás, onde a gente observa os nossos vizinhos concorrentes de pecuária, né? Se a gente pegar a Austrália, Estados Unidos, Europa, pegar o Paraguai, Uruguai, Argentina, Austrália, todos esses países, se a gente for olhar assim, botar lado a lado, o que eles têm de tão melhor em relação à nossa carne? Eu não vejo grande diferença não, de verdade. Até porque a nossa carne é criada a pasto, com bem-estar animal, degradando praticamente nada o meio ambiente, né? Com toda a questão de sustentabilidade que a gente vê aí nos projetos. Então a gente não tem muito o que perder para eles não, para perder tanto em relação ao preço de venda, né? Se a gente pega, por exemplo, quanto está uma arroba, por exemplo, no Uruguai? 480. Quanto está na Argentina? 420. Quanto está no Paraguai? Está mais perto de nós, 380. Quanto está nos Estados Unidos? R$600 arroba, trazendo em dólar para o nosso preço. Tem uma disparidade muito grande da nossa arroba em relação aos nossos concorrentes, né, aos nossos vizinhos. Então, por que não tem aqui paridade melhor em relação? Eu acho porque a pecuária brasileira é muito grande, né? Ela tem um rebanho muito forte e tem essa fragilidade do produtor rural não ter essa união, se conversar, se aliançar melhor, sabe? Fazer uma estratégia um pouco mais robusta, e aí ele fica refém da indústria. Eu tenho acompanhado muito essa questão de mercado. Vou dar um exemplo, por exemplo. O ano passado nós tivemos, por exemplo, o tarifaço dos Estados Unidos. Trump, do nada, surgiu, agosto do ano passado, 2025, tarifa na mercadoria brasileira, uma delas a carne, 50% de tarifa, bloqueou nossas vendas para os Estados Unidos. Foi uma auê aquela semana, né? A arroba estava 320, sabe, com o movimento de começar a escalonar alta, sabe, todo mundo começando a ficar animado, o ciclo de alta está chegando, tarifaço do Trump, de repente a arroba de R$320, tendendo a ir para 330, bof, 280, 285, por causa do tarifaço do Trump. Mercado assustado, frigoríficos fora de compra, enfim, virou toda aquela confusão toda, o pecuarista ficou apreensivo, escalonou o que deu para escalonar com medo de cair mais ainda. Quando passa o barulho, que a poeira baixa, que você vai olhar os dados, ok, do que nós produzimos internamente do Brasil, o quanto disso vai para os Estados Unidos? Aí você vai levantar 1,8%. Cara, 1,8% não tem poder para derrubar tanta arroba e fazer tanta pressão no mercado. Mas isso é o quê? Falta de informação e união do produtor. Se o produtor, no momento de uma situação dessa, começa a falar, calma aí, pessoal, vamos dar uma segurada, vamos entender o que está acontecendo, cadê as informações? Vamos fazer uma reunião estratégica aqui, vamos disseminar informação entre nós para a gente saber um modo operante que a gente tem que ter para, nesse momento, poder se organizar melhor. Não, cada um trabalha desgarrado. E aí eu sempre comento também, o pecuarista é igual o boi, não sabe a força que tem, né? Que se um boi soubesse a força que ele tem, ele não ficava dentro de nenhum curral. Ninguém segurava ele, ainda mais um lote de 100 boi dentro de um curral, nada seguraria. Ele não tem noção com a força que ele tem. O produtor rural da mesma forma, ele está produzindo alimento, que se ele cruzar os braços, a cidade entra em colapso, né? Entra em guerra, começa a ter uma crise absurda, derruba qualquer governo, só que ele não sabe a força que tem, ele não tem a noção do poder que ele tem para negociar, inclusive com o governo, né? Mas a falta de união é histórica, é cultural, e eu acredito que talvez a nossa geração não vai ver isso se organizar, né? Mas enfim, é a história da pecuária, né? Isso é a falta de organização mesmo. Parece que as pessoas desconfiam muito umas das outras, mas se você pensa em termos de cooperativa, por exemplo, os pequenos produtores se aglomerando em torno de uma cooperativa, tanto para comprar os insumos, como você falou, é difícil para o pequeno ir lá e comprar a ração direto na indústria. Mas se ele forma um pool de compra, forma um condomínio ou uma cooperativa, ele consegue fazer uma pequena fábrica de ração para produzir para todos. Então, ao invés de ter um lote de 50 a cada 3 meses, ele vai ter 20 lotes de 50, que em termos de negociação com o frigorífico fica muito mais fácil. Sim, exatamente. De conseguir preço, fechar uma escala com o frigorífico vai ficar, pera um pouquinho, eu fechei minha escala de 2 dias ou de 1 dia só com essa negociação, ele vai pagar um pouco mais. Exatamente. E aí vem a diferença para o pequeno. Sim. Mas é difícil, parece que ele enxergar isso, essa união. Sim. Eu me lembro muito de uma época que se falava em vai subir, não vamos vender boi. Eu lembro dessa época dos produtores aqui da região falando, não vamos vender boi essa semana, vamos segurar. Para quê? Para gerar demanda, para ver se aumenta o preço, né? Sim.
Mas aí o frigorífico em um deles e oferecia ela R$2 a mais. Desestrutura tudo. Ele, não vou contar para ninguém. Vendia, a primeira coisa que eu fazia, não, me oferecer 2.000, tá? Eu desestrutura tudo, falta de união. Exatamente. E essa falta de união parece que vem. Sim. Ou melhorou? Não, assim, tem algumas iniciativas. A própria Nutripur faz um trabalho bem bacana, que eu acho louvável esse trabalho que eles têm feito de fazer um pool de compra, pool de venda, sabe? As pessoas ficam desconfiadas, ficam criticando. Cara, vai lá ver, bicho, vai lá entender primeiro, né? Vai lá participar, vai lá testar. Depois você faz o julgamento. Quero ficar ou não quero ficar, mas vai lá pelo menos participar, tentar de alguma forma tirar uma lição, porque às vezes tem muita coisa boa que está acontecendo e o produtor fica aqui de fora, não, mas eu não vou nem participar, isso aí não dá certo. Então, assim, tem que começar a ter esse tipo de iniciativa, sabe? Se um aqui em Rondonópolis faz, outro ali em Cuiabá faz, daqui a pouco nós estamos começando a ter esse tipo de aliança, a gente começa a ganhar força, tanto na compra, tanto na venda. Se não ganha força, ganha aprendizado, troca de experiência, né? Network, enfim, troca de figurinha, mas não dá para o produtor ficar isolado só produzindo, né? Que é o que acontece muito, né? Ele está lá, cabeça baixa, trabalhando dia e noite, cansado e está esquecendo que parte do lucro dele está na operação de compra e de venda, né? Mas enfim. O produtor parece que ele preocupa muito em trabalhar. Ele fica preocupado em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar. Aí ele só lembra que tem que vender o boi na hora que o boi está gordo. Exato. Ele não trabalha isso antes de ver como é que está o mercado, como é que não está, negociar. Um outro detalhe que me chama a atenção, que você falou do TIP, nós estamos falando de confinamento, e há um regresso na idade dos rebanhos. Sim. A gente vai tendo cada vez menos bois erados. Eu digo boi erado de 4 anos, abate de 4 anos. Isso está ficando cada vez mais escasso. Ainda existe um ou outro. Então você vem reduzindo a idade dos rebanhos, você vem matando animais mais jovens, com maior qualidade de carcaça. Sim. Mas o que me incomoda é que, por exemplo, houve uma época em que se pagava mais por exemplo, o macho Aberdeen Angus, uma premiação. Hoje se paga a mesma coisa que se paga para o Nelore, e não importa se você está matando um boi Nelore de 3 anos, aliás, se você for fazer exportação para a China, tem os dentes, mas vamos lá. Você pega um boi Nelore de 3 anos, que está dentro desse limite, você pega um Aberdeen Angus, você pega um curraleiro. Sim. Arroba é o mesmo. É isso mesmo. Não tem diferenciação. Não tem diferenciação. Cadê a valorização do trabalho que você fez naquele animal de melhor qualidade? Sim. Isso o Shiro Nishimura também, ele na entrevista que ele fez para nós no Hora do Agro, quem quiser, volta lá, tem lá um episódio com ele fala sobre isso. Sim. De uma carne que ele comprou, se não me engano, na Espanha, que ele pagou um valor absurdo num quilo de bisteca, em que uma carne que não chega nem perto da nossa carne aqui. Então nós temos muita carne de qualidade que compete, como você falou, com carne australiana, americana, com uruguaia, com argentina. Mas aqui no Brasil se paga a mesma coisa que se paga numa carne de pior qualidade. Sim, fato. E o que precisa fazer para mexer nisso? É um negócio complexo, né? Que envolve inclusive a articulação política de governo, né? Só que novamente volta no fator união. Quem vai lá brigar com o governo para poder estabelecer esses programas, como é a datificação de carcaça, que estava há anos e anos, desde a época da faculdade, que eu lembro desse programa que o governo estava tentando instituir junto com associações e que não vingou, né, de forma ampla na pecuária brasileira, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o produtor trabalha e entrega um produto dele sempre como uma commodity, sem valor nenhum agregado, né? Com certeza essa carne tem uma valorização diferenciada no mercado, porque duvido que a indústria vai pegar uma carne muito bem trabalhada, animal precoce, por exemplo, 18, 20 meses bem acabado, e vai entregar ela no mercado interno, né? Distribuir ela sem nenhum critério, não. Mas por nós não termos essa união da classe, exigir um programa de tipificação, classificação e tipificação de carcaça, acaba que a nossa carne é sempre uma commodity. Ela entra no frigorífico como qualquer uma outra, não tem diferenciação nenhuma, o produtor recebe como se fosse um gado. Até um dia mesmo eu estava na planta frigorífica acompanhando um abate da fazenda que eu trabalhava, e lá nos currais, antes de entrar para a matança, né, você começa a andar lá e eu vendo a boiada, né, que a gente fez precoce, bem acabada, bonita, com a mais linda, 22 arroba, e você olha do lado um gado sem genética, sem padrão, sem acabamento, mostrando costela, e pergunta: recebemos alguma coisa diferencial? Não, vai entrar tudo. Isso incomoda. Incomoda, isso incomoda. Então, até onde o produtor rural vai tentar buscar produzir esse boi de qualidade para atender qual mercado, se ele não recebe por isso, sabe? Mas é os paradigmas que existem dentro da pecuária, né? Nós temos muito ainda para trabalhar. E eu acredito que, isso passar do tempo, isso vai mudar, porque
A nossa carne brasileira, devagarzinho, ela está atingindo mercados que antes não atingia, como o próprio mercado dos Estados Unidos, o mercado japonês que está às portas, né? A gente tem falado muito do boi China, que ajudou muito a mudar o perfil da nossa pecuária. Nós temos agora chegando o boi Japão, vai ser um animal mais precoce ainda, animal com acabamento, que talvez vai começar a receber esse diferencial que a gente precisa tanto, né? Então, assim, o que o produtor não se organizou para buscar nesses últimos 30 anos, eu acredito que nesses próximos 10 o mercado vai estimular a fazer isso, porque nós vamos começar a ter acesso a mercados que remuneram melhor, como é o próprio mercado japonês, né? Que é um mercado de alta exigência que serve inclusive de padrão para outros países, né? O Japão está comprando, então a carne dos homens lá deve ser boa mesmo, vamos lá fazer negócio com eles. Então, assim, eu acho que a pecuária brasileira está num bom momento. Eu acho que os próximos 10 anos que nós temos aí pela frente vai ser anos de ouro para a pecuária. Acredito que vai ser um movimento aí para quem fez o dever de casa, vai ser o momento e a oportunidade de crescer, e vai crescer em cima dos que não fizeram. A pecuária, ela não acredito muito em aumento de tamanho de rebanho, eu acredito na troca da mão de quem vai gerenciar esse rebanho. E né? melhorar os rebanhos. E melhorar os rebanhos, exatamente. Nós vamos para um caminho onde vai diminuir o número de produtores, mantendo praticamente o número de rebanho, né? Porque a gente sabe que a pecuária ela vai continuar perdendo espaço, né? Essa é uma coisa comum também. Eu ando muito no Mato Grosso e é impressionante como o Mato Grosso está transformando, né? Agora mesmo, até em 10 dias eu passei região Novo São Joaquim, cortando ali por dentro ali de Santo Antônio do Leste, sabe? No grupo Itaquerê, cortando por dentro ali, saindo lá em cima já, para cima de... próximo à Água Boa já. Eu fiquei impressionado, porque aquilo tudo era pecuária, poucos anos atrás. Ele vai lá agora. Cara, impressionante. Mas a pecuária está caminhando junto com isso. E é bom. É muito bom isso. Essa integração lavoura-pecuária não tem volta. Não é ruim. Tanto é que nós estamos cedendo, Leonardo, cada vez mais área para lavoura. Isso é olhos vistos, onde você anda, Pons Lacerda, ando bastante, Juara, essas regiões aí, a gente percebe do dia para a noite. É muito comum que às vezes eu passo 3, 4 meses sem ir numa região. E aí na pecuária a gente tem muitos pontos de referência, né? Chega lá num pé de uma figueira, você vira num pé de figueira. Figueira sempre tem. Tem um curralzinho num canto lá, você vira lá e tal. E aí de repente você chega assim e fala, cara, mas cadê aqueles pés de figueira que tinha aqui, aquelas casas, aquele qual? Já está tudo gradeado, já está montando um armazém já na beira da estrada. Então essa transformação do uso da terra que está acontecendo no Mato Grosso é um negócio fora de base, o negócio é assustador pelo lado positivo, né? Que vai continuar com cada vez mais força, e o bacana é que não está reduzindo nosso rebanho, né? Se você observar, o rebanho está se concentrando, se intensificando, né? É um baita desafio que nós temos aí pela frente. Impressionante a força, a pujança desse estado. Demais. A gente já falou desses desafios, da questão de venda, da produção, mas vou te fazer uma pergunta um pouco mais específica quanto à gestão. Quais são os principais desafios hoje de gestão de fazenda pecuária, de fazer o gerenciamento de uma fazenda? É impressionante, né? É um contraste muito grande. A gente fala da intensificação, da tecnologia, do uso do drone, do chip, né? Do boi rastreado, de toda essa questão da genética para produzir animais mais precoces. Controle de altura de pasto com drone. Isso, controle de altura com drone. Inteligência artificial. Suplementação a pasto. É impressionante. Tecnologias que estão vindo para a pecuária. E é interessante que o extremo é que faz a fazenda ser lucrativa ou não, né? Da mesma forma que a tecnologia está puxando para esse lado, dando muita oportunidade, intensificando e aumentando a lucratividade da fazenda, nós ainda temos o extremo desse lado que eu acho que se pegar 80% das fazendas hoje não tem um controle de salgação, não sabe quanto que os bois estão consumindo de suplemento mineral. Você chega numa fazenda e fala, bom, está fornecendo o que para o gado? Estamos fornecendo sal mineral. E como é que está o consumo do suplemento? Não tem, não sabe quanto está consumindo. É muito comum, eu acredito que uns 70% das vezes, quando a gente está andando pasto, a gente vai lá no coxo para ver como é que está o coxo, 70% das vezes a gente vai lá, a gente encontra o coxo lambido, vazio, né? Quando você vai lá, muito comum, praticamente 90% das vezes, quando você vai nos bebedouros, nas fazendas que tem bebedor, que a grande maioria não tem bebedor, quando você vai lá, 90% a água está suja. Quando você vai lá no curral, fala, você pesa boi, você tem balança, 17% só das fazendas tem balança, a maioria não tem balança para pesar boi, fala, pô, como é que você gerencia um negócio que você não tem a principal ferramenta de medir, se você está produzindo bem, se seu custo está sendo vantajoso ou não está, que é a balança. 17% só das propriedades
tem balanço para pesar boi, né? Então, assim, é um contraste muito grande dentro da pecuária, né? Acrescenta aí um número, que eu não me lembro agora quem falou, que, salvo engano, acho que é 12% só do rebanho que usa touro. É isso mesmo. Exatamente. O resto é boi de boiada. É isso mesmo. Exatamente. Então, o contraste é muito grande, né? Só que aqui entra naquela questão que a gente estava falando do longo prazo, vai acabar ficando só os bons, né? Então, seleção normal, natural. Seleção natural, exatamente. Essa turma aqui, ela vai acabar cedendo espaço para essa turma da intensificação. Não que a intensificação seja o remédio para pecuárias, eu acho que a profissionalização. Tocar como empresa, gestão, sabe? Né? Gestão. Trocar como empresa é que vai fazer a diferença de quem realmente vai ficar na pecuária e de quem não vai ficar na pecuária, né? Isso é um processo natural, eu vi muito isso acontecer dentro da agricultura, que é um ambiente que eu acabo vivendo muito, né? Que boa parte dos clientes que contratam a gente, dentro dessa visão de processo que a gente trabalha, gestão, ou é sucessor, gurizada nova que está chegando com gás, com vontade, com determinação para mudar as coisas, ou é agricultor, que está entrando na pecuária, ou é um investidor, em que ele fala assim, cara, eu quero que você me mostre como fazer, eu quero que você desenhe, eu quero que você desenhe, eu quero que você faz e me mostre aí como me entrega pronto. Eu quero saber um planejamento sanitário, nutricional, que eu vou correr atrás para executar, vou entregar na mão da minha equipe, vou fazer a coisa acontecer. Esse é o perfil que a gente atende. Hoje, dos clientes que a gente atende, hoje a gente está cuidando ao todo de 25 fazendas que a gente gerencia. Dessas fazendas eu não tenho nenhum pecuarista tradicional. Pecuarista, sabe, daquele que extensivo, sabe, que não gosta muito de tecnologia, nós não temos. Todos que vêm atrás da gente é esse pessoal que quer intensificar. E eu me lembro de um fato, Leonardo, eu sempre conto isso em palestra, toda vez que eu tenho oportunidade eu conto esse fato, porque mudou também, foi talvez um dos fatos que fez com que eu construísse a Gestap com a cara que ela tem hoje, de processo, gestão, dados, número, monitorar, tudo. Foi um fato que eu vivi lá em 2018. Eu fui numa fazenda, Santa Helena, Nova Santa Helena, perto de Itaúba, 63 lá em cima, e eu tinha que montar um projeto de confinamento. Estava na época trabalhando com o pessoal da Novandes, né? E eu tinha que montar um confinamento nessa fazenda. Aí fui lá, olhei, e era interessante que eram 3 filhos, 3 sucessores. Um cuidava da lavoura, um cuidava da pecuária, outro cuidava do administrativo. Era muito bem posicionada as posições dele. E aí eu fui lá com o desafio de montar um confinamento na fazenda deles de lavoura, que eles tinham lavoura e estava entrando na pecuária. Escolhi a área, escolhi o local, ficou tudo definido certinho, andamos lá, aqui vai ser a fábrica, aqui vai ser o confinamento, olhamos o terreno, beleza, saímos de lá, fomos para o horário do almoço e sentamos lá no escritório, igual nós estamos aqui conversando, né? Ficamos lá tomando café, tricotando, esperando da hora do almoço, né? E aí eu lembro que na mesa do que tocava a lavoura, tava uma apostila grande, assim, umas 200 páginas em cima da mesa dele, do escritório. E aí eu comecei a folhear essa apostila, né? Plano Safra 17/18 e tal. Eu comecei a folhear ela. Falei, caraca, rapaz, agricultura de precisão, todos os talhões estão aqui mapeados, cara. Tudo que vocês vão gastar de fertilizante, de semente, expectativa de colheita, as variedades que vão ser plantadas, custo de produção estimado. O plano safra estava planejado já. Eles nem tinham começado ainda. Ia começar o início da lavoura. Tudo planejadinho. E aí eu caí na besteira de elogiar. Falei, caraca, rapaz, que legal, hein, cara? Tudo planejadinho, que top, cara. Parabéns, hein? Impressionante o nível de planejamento de vocês. Eu achei que ele ia falar, ô, rapaz, obrigado, nós esforçamos. Ele olhou assim e falou, cadê o da pecuária? Cadê o da pecuária? Vocês da pecuária, vocês são fracos, bicho. Vocês só tem gogó. Vocês são bons de prosa, vocês são bons de conversa. Eu faço, eu fiz, faz isso, faz aquilo, porque assim deu certo, lá no tal lugar eu fiz. Vocês saem daqui, eu tenho que ficar correndo atrás de vocês, porque não deixa um papel anotado, não deixa um relatório do que vai ser feito, como vai ser. Não tem um planejamento, não tem um plano do que nós vamos fazer. Cadê o planejamento de vocês? Cara, eu não sabia onde ficar a cabeça, a cara. Saí de lá envergonhado. Falei, cara, no dia que tiver uma empresa, nós vamos fazer uma pecuária no mesmo nível que a agricultura faz, se não melhor. E no dia que eu chegar nesse ponto, eu vou fazer questão de voltar aqui nessa fazenda e apresentar um plano pecuário do ano e falar, bicho, acho que nós conseguimos chegar talvez perto, dá uma olhada aqui. Então, hoje o trabalho que a gente procura desenvolver dentro da Gestap é algo desse tipo. Tem que estar anotado o que vai ser feito, quanto vai custar, o orçamento, o fechamento mensal,
o BI, todo final de mês tem que ter uma apresentação dos números, se está sendo atingido, se não está. É tanta coisa que dá para analisar dentro da fazenda, Leonardo, e por a gente não ter paradigma, a gente começa a testar algumas coisas e ver algumas coisas, inclusive que clientes fazem, né? Vou te dar um exemplo do Tom, Fazenda Alegria. É muito comum você ir na fazenda de pecuária e o cemitério ser uma vala escondida no fundo da fazenda onde ninguém vai. Morreu o animal, já pega o animal lá, joga dentro da vala lá e pá, tá lá o boi. E aí quando alguém toma coragem de ir lá, tá aquela ossada, né? Aquela couro, aquele trem derretendo, enfim. Cemitério de fazenda geralmente é um lugar bem escondido onde ninguém vê. E morreu em terra. E as frases que a gente mais ouve é só morre de quem tem. Essa é a frase que a gente ouve, sabe? Só morre de quem tem. E aí você vai mapear a morte dos boi. Morreu do quê? A maioria não tem. A maioria é cobra. Cobra matou, cobra matou. Cobra que matou. Realmente cobra mata todo mundo. E passou, tá doente ao sal. Eu vivi uma história muito engraçada em relação a isso. Um certo dia, conta-se a história, o Arlindo, que era o meu ex-patrão, né? Resolvemos monitorar a morte de animais, né? Porque estavam morrendo animais, a gente queria saber para criar um plano de ação para parar de morrer boi, né? Uhum. E começamos a anotar, porque antes não anotava, começou a anotar. Aí quando fechou o relatório das mortes, tá lá, cobra, eu falei... Biópsia zero. Aí o Arlindo reúne a turma e falou, a partir de agora, cobra não mata mais boi aqui nessa fazenda, tá proibido cobra matar, não morre mais, acabou, não quero saber desse negócio de cobra matar. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá claro para vocês? Tá bem definido para vocês? Aí nós, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, beleza, tá combinado. Bora anotar. Passa um mês, 2 meses, continua morrendo animal e anotando. Vai o Arlindo novamente olhar o relatório de morte, né? Quando olha o relatório de morte, causa morte, desconhecida. Cobra não matou mais, mas desconhecida tá lá. Então nós começamos, falou, cara, como é que a gente melhora isso? Aí nós criamos um negócio simples, tem um atestado de óbito do boi quando morre. Então na hora que um boi morre, tem um procedimento padrão, morreu, no máximo 2 horas alguém tem que ir lá, coletar esse animal, se puder fazer necrópsia é bom, arranca o brinco, o chip, põe em cima da marca da fazenda, pra gente comprovar que esse animal realmente é da fazenda, bate foto do brinco em cima da marca, junto com o chip, para dar baixo no sistema de rastreabilidade, controle individual, tira foto das principais características da morte do animal e pega um formulário, anexa as fotos e escreve boi, brinco tal, morreu no pasto tal dia, é macho, é da raça Nelore, veio de um produtor de compra tal, estava na nutrição tal, só isso. E depois começamos a planilhar isso. Como que acontece? Começamos a entender as dinâmicas da morte, época do ano que mais morre, nas transições. Quando está saindo das águas entrando para a seca, quando está saindo da seca entrando para as águas, dá um pico de mortalidade. Acredito por causa do clima, né? A imunidade do animal cai, pneumonia, tem a questão do tipo de alimento do boi muda, um capim seco começa a ter uma rebrota, ou tá verde começa a virar talo, mexe com toda a imunidade do animal, né? Então, é o seguinte, vamos criar um plano de ação que nessas épocas de transição vamos intensificar o rodeio do gado, vamos começar a ser mais frequente na presença física ali ao redor dos animais, principalmente nessa época. Chama o capataz, bicho, olha, precisamos aumentar a frequência de boi nessa época aqui. O que é a sua sugestão? Consegue dar mais rodeio na fazenda? Pô, cara, nós não conseguimos. Por quê? Porque é longo, porque nós medimos. Uma fazenda de 740 hectares, um cara chega a dar 60 km por dia dentro de uma fazenda, porque nós medimos. Você bota o GPS ali e vai marcando, fazenda 740 hectares, não é uma fazenda nossa, pro tamanho do Mato Grosso grande, né? Você vai medir, o cara anda 60 km por dia dentro dessa fazenda, se ele passar dentro de cada pasto, dando rodeio. Então é um negócio que toma tempo, é lento. Ah, beleza, então não dá pra gente aumentar o número de rodeio no gado. Vamos fazer o seguinte, o que vocês sugerem? Aí o capataz, rapaz, vocês comprar uma motinha para mim me ajuda muito. Compra uma CRF daquelas motinhas boas, porque eu vou passar todo dia dentro dos lotes e nós vamos anotar aonde que tem que fazer intervenção. Então pega a moto, começa a andar dentro do lote, passou num pasto. Opa, tem um boi bichado aqui, anota. Pasto 15, boi bichado. Passou, rodou, aqui tem um boi doente no pasto 20. À tarde, ele pega aquela anotação dele, arria o cavalo, vai só naquela intervenção onde ele precisa agir. Só nisso nós já derrubamos o índice de mortalidade da fazenda. Nós paramos de ter aquela conversa, quantos por cento que está morrendo na fazenda? Está morrendo 1%. O que vocês trabalham? Recria e engorda. Então está na meta, 1% está na meta, morrer 1% do rebanho que gira aqui no ano. Poxa, bicho, 9 mil animais abatidos na fazenda, morrer 90 animais por ano. É normal? Não pode ser normal. Mortalidade tem que ser o mínimo possível. Só que para morrer pouco, você tem que ter um índice de mortalidade baixo.
E aí eu fiquei muito feliz de ver o exemplo do Tom, por isso que eu toquei no nome dele, porque lá no Tom você tem um cemitério. Não tem vala para você jogar boi lá ou enterrar em qualquer lugar, onde cachorro, bicho do mato vai desenterrar depois. Não, tem um cemitério, é tudo teladinho, é lá no canto da fazenda, teladinho, limpinho, plaquinha na entrada escrito cemitério, porteira tudo telada, bicho nenhum passa. Tela pequena, né, para bicho nenhum passar. Já tem as valas toda furada já, as covas dos boi. Então, na hora que morre um boi, o cara já pega para carregar dele, ele já tem a sequência, porque tem um pop descritivo dizendo a sequência, com foto do cemitério, como é que ele tem que enterrar. Bicho, quanto custa isso? Você trabalhar de um jeito, mais ou menos, para fazer um negócio profissional, com excelência. E aí, quando a gente faz conta, Leonardo, a gente começa a perceber porque que muitas vezes a pecuária, ela muitas vezes massa barro. São por causa desses detalhes. Esses dias atrás mesmo eu fiz uma conta para uma palestra, onde o seguinte questionamento: olha, a hora que eu perco um boi, morreu um boi na fazenda de engorda, por exemplo, a hora que eu perdi um animal, eu não perdi R$5.000 num boi magro, eu perdi R$7.500 num boi gordo que foi embora. Esse faturamento, ele simplesmente evaporou, ele sumiu, ele simplesmente evaporou, deixa de existir. A hora que você perde um boi de R$7.500, que ele simplesmente evapora de dentro do caixa da empresa, quanto de capital que você vai ter que girar dentro da máquina para você voltar ao mesmo estágio de caixa que você tinha no dia da morte daquele animal? Ou seja, voltar a compor aqueles 7 mil que desapareceu na morte daquele animal. Vai começar a fazer uma conta simples. Olha, perdeu 7 mil, ok. Quanto que um boi, na hora que você mata, deixa de lucro? Um ano bom aí vai deixar, um exemplo, vai deixar lá, sei lá, uns R$500 por boi, fazendo uma conta mais simplista. Um boi, quando ele morre no abate, ele me deixa R$500 de lucro. E eu acabei de perder um que valeria R$7.000 de faturamento. R$500 que eu ganho num boi abatido, então eu vou ter que girar 14 boi aqui dentro da operação para trazer de volta aqueles 7 mil, que na verdade não traz, né? Ilusão, né? Mas eu vou ter que girar 14 boi aqui dentro. A hora que você pega o custo do boi magro, 4.500 vezes aqueles 14 boi, mais o tempo de trato, mais o tempo de operacional, a cada boi que morre, você vai ter que girar em torno de R$100.000 de dinheiro dentro da operação para devolver aqueles R$7.000 de boi que você perdeu de dentro do caixa, que poderia ter sido evitado com mais presença física. Você não volta aquele lá, na verdade, você vai diluir ele no custo da outra, você vai ter menos lucro no lote, exato. Você vai perder dinheiro, é dinheiro que você perdeu. Exatamente. Você está pagando por aquele boi, não tem como. Então tem que investigar, não pode ser assim mesmo, morreu só de quem tem, né? Que é a aí você faz uma investigação que vai te custar R$200, você acha que é muito. Exatamente, para evitar 3, 4 mortes. Né? Nos próximos anos, né? Que não é nem só naquele ano, né? Mas aí você falou desse desafio de gestão, e aqui uma coisa ficou marcando na minha cabeça de tudo que você falou. Porque para fazer tudo isso aí, tem uma coisa que é essencial e até hoje a gente não trocou, e eu acho que dificilmente a gente vai conseguir trocar isso, que é gente. É um problema seríssimo. É gente. É um problema sério. E como é que você faz com gente para fazer isso aí? Então, nós temos acompanhado isso e feito, inclusive, algumas pesquisas, levantando algumas informações. Agora eu vou bater duro no rim do produtor rural com muito respeito. Com muito respeito, que eu sei a luta que o produtor passa, mas de forma pensando em ajudar, pensando que a gente tem que superar e o produtor tem que permanecer na atividade, né? É uma vida inteira que está ali envolvida, patrimônio, família. O produtor rural tem que continuar na atividade. Então, tudo que eu falo é com muito respeito, pensando nesse objetivo. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma pesquisa, a gente perguntou assim, para 105 fazendas, boas fazendas. A gente mandou várias perguntas para esse gestor e para esse dono. Uma das perguntas era assim, pergunta simples: mão de obra te preocupa? Você tem problema de mão de obra na sua fazenda? Unanimidade, 96% respondeu sim. Eu tenho uma preocupação com mão de obra absurda aqui dentro. Beleza, claro, todo mundo está ciente disso, não é novidade para ninguém. Ok, aí começamos a fazer mais algumas perguntas. Em relação à mão de obra, o que mais te preocupa? O que te deixa mais sem sono? Aí eles tinham as opções para eles descreverem lá. A opção, eles podiam descrever, não demos opção para ouvir o produtor rural, né? 40% relatou: eu tenho um problema seríssimo de comprometimento de mão de obra aqui na fazenda. 40% dos produtores dessas 105 fazendas falaram: eu tenho um problema seríssimo de pessoas comprometidas aqui dentro da fazenda. Ou seja, deu 5 para 5, o cara já não põe a mão mais nada. Não é minha função, frase preferida, né? Isso não é meu papel, não é minha função. Enfim, falta de comprometimento da equipe. Falta bebida,
Segundo item mais votado e citado pelos produtores rurais, qualificação. Minha equipe é mal qualificada. Tudo que faz é gambiarra, é nas coxas. Se não tiver em cima, não faz. E quando faz besteira. Enfim, 80% então dos produtores ou estão com equipe mal comprometida ou estão com equipe mal qualificada. E quando não, com os dois problemas. Mal qualificada e mal comprometida. Então, o problema é crônico. Como é que você vai vencer numa pecuária que tem que intensificar, tem que botar tecnologia, tem que superar a soja? A hora que você olha para a mão de obra, ela está mal qualificada e mal comprometida. É desanimador. O produtor rural realmente fala, cara, puxa, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Para onde nós vamos com esse negócio chamado fazenda, né? Aí nós fizemos outra pergunta. Falou, ok, sabemos então que você está com um problema muito sério na sua fazenda, né? Mas me responda, quantos treinamentos você deu para a tua equipe no ano passado? Porque a memória é curta, né? Fácil de lembrar. Quantos treinamentos você deu para a tua equipe o ano passado? Cara, praticamente 50% do produtor não deram nenhum treinamento. Não deram nenhum treinamento. E fala que é mal qualificado. Exatamente. Uns 30% ali deram no máximo um treinamento. E 20% deu mais de 2 treinamentos. Então, como que você resolve a questão de comprometimento de mão de obra e de qualificação? Treinando, conversando, reunindo, subindo a regra, conscientizando. O problema é que a pecuária mudou e o pecuarista ele quer continuar tocando a fazenda do jeito que ele tocava. Intensificou, aumentou o nível de intensificação, a produção está sendo mais exigida, os custos aumentaram, a quantidade de rebanho que está girando. A fazenda, até um fato bem interessante, com o próprio Tom, no dia que eu fui lá conversar com o Tom a primeira vez com ele, eu falei, Tom, quantos funcionários você tem aqui na fazenda? Esse. Quanto? 17 funcionários. Cara, bicho, alguns anos atrás, antes de vocês pegarem a fazenda, quantos funcionários tinha aqui? Eu acho que era 2, 3 funcionários só. Agora tem 17 para administrar. Quantos boi que matava há pouco tempo atrás, quando vocês não tocavam a fazenda? Uns 2 mil boi que era abatido aqui dentro da fazenda. E agora? Esse ano vai ser 11 mil boi, vai ser abatido aqui dentro. Fez uma conta lá, o Tom fez uma conta, esse ano agora vai entrar 800 cargas aqui dentro da fazenda. Fazendo 300 hectares. Vai entrar 300 cargas aqui dentro da fazenda de boi magro chegando, boi gordo saindo e de insumo. Então nós vamos ter que administrar esses estoques todinho e sem ter margem para erro, porque é boi confinado, boi tel, parceria, como é que... Logística. Então assim, mudou completamente o que é a pecuária e vem mudando muito rapidamente, mas a gente está com a mesma mão de obra, com a mesma cabeça, com o mesmo raciocínio, que a gente não investiu, não treinou, não conversou e está demorando para o produtor cair essa ficha. Se ele não treinar, se ele não capacitar, é essa mão de obra que ele tem. Não vai vir ninguém do céu ou vai falar, vou lá tocar. Nós vamos ter que aprender a reformar a gente. Vamos ter que pegar essa mão de obra que está lá, estruturar ela, mudar a mentalidade dela. E não vai ser fácil, né? Porque a gente geralmente muda muito pouco, né? Mas são os desafios que nós temos para a pecuária. A mão de obra, eu falo, vai ser o maior gargalo que nós temos da intensificação e do crescimento das fazendas por esses próximos anos, vai ser a mão de obra. Hoje tem produtor que tem dinheiro para comprar mais uma fazenda e ele não compra, porque quem vai tocar? Quem vai lá operar a operação? Vou comprar mais uma para trazer prejuízo ou para fazer até que está na mão começar a dar problema se está indo tão bem? Então, mão de obra é uma dor crônica no meio rural. Viu? Nós vamos ter que pensar muito como nós vamos resolver esse desafio, né? Eu vi um post seu no Instagram, um vídeo, que me chamou a atenção você falando cuidado com a romantização do trabalho na fazenda. Fala desse negócio aí que me chamou a atenção nisso. Eu comecei a enxergar um pouco desse termo, né, romantização da mão de obra no campo, devido a uma situação que eu vivi numa fazenda. Um certo funcionário, hoje todo mundo tem acesso à informação, né, ao WhatsApp, ao Instagram, eles vivem nas redes sociais, como a gente também vive hoje em dia, né? E aí um funcionário viu um vídeo de um consultor, onde o consultor fazia um vídeo de uma outra fazenda, numa outra região, mostrando, olha que fazenda linda, maravilhosa, olha o jardim dessa fazenda, né? Olha a estrutura do parquinho aqui das crianças, olha a qualidade, mostrando a fazenda, sabe? Um paraíso, coisa mais linda a fazenda. E aí o funcionário que estava vendo esse vídeo falou, isso aqui que é fazenda para trabalhar, isso aqui que é o padrão dessa fazenda. Só que quem grava o vídeo esqueceu de comentar, falou, cara, essa fazenda aqui pertence a uma indústria frigorífica e ela tem capital para isso, que não é a realidade da maioria dos produtores rurais. Então, o cara que é gestor, que é líder dessa fazenda, que vive e cresceu com base na pecuária, se ele não tiver sabedoria, daqui a pouco ele está querendo fazer situações de luxo
com os trabalhadores dentro da fazenda. Começa a romantizar demais, sabe? Começa a querer fazer um frufru dentro da empresa. Isso eu vivi, inclusive, dentro da minha empresa, por isso que eu falo com muita propriedade isso em relação à romantização da mão de obra, porque eu vivi isso dentro da minha empresa. Minha empresa, sexta-feira, a gente fazia dinâmica, a gente reunia a turma, fazia dinâmica, tinha cineminha para a equipe, tinha brinde não sei do que lá, tentando criar aquele ambiente agradável. Enquanto a gente estava investindo nisso, tentando fazer um ambiente extremamente confortável, que todo mundo se sinta bem, os resultados da empresa estavam só morro abaixo. Estava só indo. Quando eu acordei, eu falei, cara, isso aqui está errado, bicho. Isso aqui não pode dar certo. Pessoas boas que querem crescer na vida, elas aceitam o desconforto. Naturalmente elas sabem que vai ser desafioso, que vai dar trabalho, que vai ter que suar, vai ter que trabalhar até mais tarde, vai ter que pagar um preço. Pessoas que não querem, que querem só acomodação, só querem conforto, mas conforto não constrói nada, né? A gente sabe muito bem que nada é construído através de conforto. Então o líder que está à frente de um projeto de pecuária tem que tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco ele quer ser amiguinho de todo mundo, quer criar um ambientezinho que não pode dar muita pressão, que tem que tomar cuidado muito com o que fala. E quando a gente olha para as fazendas que dá certo, as fazendas que cresceram, as fazendas que estão no topo, uma das coisas comuns entre elas é um líder muito forte à frente da equipe. Você vai ver que o cara é um cara firme, um cara ponta firme, que não dá muita moleza. Ele é justo, ele é correto, ele é honesto, ele não humilha ninguém, mas é um cara que exige. É um cara que está gerando sempre um estresse ali, mínimo necessário para a turma se movimentar, para a turma fazer. Ele está muito preocupado com a imagem que estão julgando a respeito dele. Então, naquele vídeo eu estava falando justamente sobre isso, sabe? Para o líder não ir muito para essa vertente, que muitas das vezes esses conceitos são muito acadêmicos, muitas vezes os conceitos são acadêmicos e muitas das vezes são para o meio urbano, que não se encaixam perfeitamente dentro do meio rural. E se quem é líder não tiver uma boa visão dessa, em vez dele construir a equipe, ele vai destruir a equipe, porque os bons vão embora. Como eu falei, os bons aceitam o desconforto. Os ruins não, os ruins eles adoram o conforto e o cara está ali tentando botar conforto, então os ruins ficam, só que eles não entregam. E no dia que você vê que a coisa está desengringolando, que você for lá apertar eles para tentar trazer para a mão, eles são os primeiros a te deixar na mão. São o primeiro a dar a linha na pipa e falou tchau. Então, no vídeo, quando eu falava de romantização de mão de obra, eu estava tentando falar assim, cara, seja justo, cobre a tua equipe, mantenha um respeito, mas fazendo, se a gente quiser realmente ser exemplo e produzir bem, você vai ter que ter normas, você vai ter que ter regras, você vai ter que exigir, você vai ter que forçar a equipe a trabalhar um pouco mais, dedicar, mas também vai ter que valorizar, vai ter que pagar bem, vai ter que ter uma boa casa para trabalhar, uma boa tropa para trabalhar, um bom trator para trabalhar, enfim, eu acho que era mais ou menos essa ideia que eu estava tentando transmitir sem querer levar para um lado que tem que judiar da mão de obra para as coisas acontecerem, né? Que não é o objetivo e não é o raciocínio, né? Ser justo e honesto é obrigação. Exatamente. Mas você também está pagando e você precisa do trabalho dessas pessoas para poder produzir, para poder pagar o salário. Exatamente. Então, esse ciclo precisa ser obedecido. Exatamente. Sensacional. É isso aí. Sensacional. Welton, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você deixasse um recado para a turma. Você fica à vontade. Rapaz, o recado principal que eu gostaria de deixar talvez seja para o produtor rural que trabalha há muitos anos, né, dentro da pecuária e paga um preço enorme para manter a fazenda e é uma posição solitária, né? Eu vejo que o produtor rural está sempre naquela posição solitária de ter que fazer as coisas acontecerem, uma conta pesada. Hoje qualquer fazenda, cara, qualquer fazenda que você vá, ela não tem menos de 200 mil de quanto vai pagar por mês. Qualquer fazenda, a gente vive dentro do fluxo de caixa das fazendas, qualquer fazenda que você encoste ali 2, 3 mil cabeças é 200 pau por mês que vai ter que ter no caixa para pagar a conta e vai ter que casar a produção, matar na hora certa para poder manter essas contas em dia. Sem um apoio do governo, sem apoio dos bancos, né? Pecuária não tem muito acesso a crédito, uma mão de obra, como eu falei, muitas vezes descompromissada. Olha para a indústria está muito bem organizada, muito bem arquitetada. Então, o produtor rural, eu acredito que nesse momento ele passa por alguns anseios e dores que às vezes ele não tem nem com quem compartilhar. Mas quando a gente olha para o futuro a longo prazo, eu posso falar assim, sem medo de errar, que nós estamos no caminho certo, que a pecuária brasileira vai ser muito valorizada, a arroba brasileira ela vai brigar pau a pau com outras pecuárias do mundo, não tem a menor dúvida, isso falando no longo prazo. Baseado em quê? Baseado que nós temos nada mais 2 bilhões de pessoas para chegar nesses próximos 25 anos, né? Isso é o que nós vamos ter de 2026 até 2050, nós temos mais 2 bilhões de pessoas para agregar a população humana hoje que está na Terra, né? Historicamente, se a gente pegar do tempo de Jesus, que era 200 milhões de habitantes naquele tempo dele,
Até bater 2 bilhões, nós levamos 1920 anos para bater 2 bilhões de pessoas na Terra, né? 1920 anos. Nós vamos levar mais 25, 24 anos para colocar mais 2 bilhões na Terra. E essas pessoas vão querer se alimentar todo santo dia. E principalmente porque elas estão em países em crescimento, como o país asiático, que estão ganhando muito dinheiro, a renda per capita deles são baixas e está aumentando de uma forma acelerada, como China, como Índia, Paquistão, Hong Kong, enfim, tem vários países desses que estão vindo com muita força e que, ao consumir carne, porque estão melhorando a renda, não voltam para trás. Eu não conheço ninguém que experimentou uma carne bovina e fala, eu não quero isso aqui mais não, cara, isso aqui é bobagem, não gostei. Muito pelo contrário, toda vez que um ser humano encontra com a carne bovina a primeira vez e que ele tem capacidade de comprar, ele volta para o açougue, volta para o supermercado e vira um hábito de consumir, não enjoa, né? É uma carne que basicamente a gente come quase praticamente todo dia, não enjoa. E quando olha para o mundo acha que é uma bucha produzir carne. Então, quando você vai olhar para os nossos concorrentes, Estados Unidos está com rebanho da década de 50, Austrália estabilizado o rebanho, Argentina estabilizado, Uruguai, Europa diminuindo. Quando a gente olha para os nossos concorrentes, produzir carne é complicado, como tudo isso que a gente falou até agora. É caro, é difícil, é demorado, é complexo. É uma atividade que demanda muita mão de obra, né? Tem que peitar o sol quente, pouco valorizada. Então, para o mundo, fazer pecuária é bucha. Não querem. Para nós, não. É o que nós gostamos de fazer, né? Está no sangue. Para nós é prazeroso, né? Tem as dores, mas a gente, pela paixão, ainda continua nessa operação. Então, no longo prazo, o que não é tão bonito vai ficar bonito, por questão de demanda global, porque do mesmo jeito que não tem gente querendo mais produzir carne, tem gente querendo consumir mais carne. Então, essa conta ela vai se estreitar em algum momento, e aí é a hora que o produtor vai começar a colher os frutos, né? Por isso que eu acho que não deve desanimar, né? Deve manter o ânimo, que com certeza vai colher bons frutos. Excelente. Eu vou fazer uma última pergunta, que agora que você começou a falar, me veio aqui, que você contou sua história, para mim ficou marcante quando você falou que lá com uns 12 anos, 13 anos, você foi para a fazenda com seu pai fazer um serviço num curral e que viu a primeira vez um manejo de gado e se apaixonou e falou que era aquilo que você queria. Sim. Hoje, não sei que idade você tem, deve ter passado uns 30 anos. 42. Isso. Então, 30 anos atrás, isso. Você hoje, doutor, formado, tem sua empresa, senhor de uma grande empresa, que entende do negócio e hoje está dentro do agro mais que muita gente sabe do negócio. O que hoje o doutor Elton Cabral, se ele pudesse voltar 30 anos atrás e falar para o Elton, que estava lá no curral aquele dia vendo os bois entrando no curral, o que você diria para aquele menino? Cara, é uma boa pergunta, uma ótima pergunta que eu nunca tinha pensado em relação a essa análise, viu? E eu acho que eu diria para ele, cara, continua firme, você está com uma visão boa, você está no caminho certo, esse país é o melhor país do mundo para trabalhar, terra de oportunidade. Quem não ficar rico nesse país não fica rico em lugar nenhum no mundo, por mais que a gente tenha todas as dificuldades políticas. Pensando em agro, falando de agro, quem não ganhar dinheiro, não se posicionar dentro desse agro brasileiro nos próximos anos, não ficaria rico em lugar nenhum, porque é terra de oportunidade, porque a nossa régua é muito baixa, né? As pessoas, como a gente falou, se comprometem muito pouco. Então eu diria para mim mesmo, nessa época, quando eu era menino, continua firme, você está na posição certa, está com a visão certa. Talvez eu teria dedicado mais ainda na faculdade, esse talvez seria... Porque na faculdade a gente falta um pouco de visão, né? Falta entender o que te espera lá na frente. Talvez eu aproveitei bastante, mas eu teria dedicado mais ainda. Hoje eu estudo muito, mas se tivesse a visão que eu tinha hoje, eu tinha, desde o primeiro ano, dedicado o máximo possível, sabe? As oportunidades, conhecer gente, fazer contato, network, participar de projetos, sabe? Uma coisa que eu demorei muito a acordar. Entrei na faculdade meio perdidão, mas eu diria isso, porque continua firme, enxerga o futuro, está no caminho certo e se dedica o máximo que você puder, porque o futuro é grande, né? É isso. Que maravilha. Isso. É ótimo. Elton, muito obrigado. A gente chega ao final desse programa. É por isso que a nossa prosa é boa de lida, porque vai rendendo. O Elton vai falando, sensacional. Você que nos assistiu e ouviu pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, que aqui a prosa é boa de lida toda semana. Toda semana tem um episódio novo para você. E você que já nos acompanha no YouTube, no Spotify, curte aí, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, manda as perguntas. Vai ser sempre um prazer atender vocês. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.